Fala galera do segundão, beleza? Professor Marcos com mais uma aula de ecologia. Hoje, pessoal, vamos trabalhar os ecossistemas de água doce e os ecossistemas de água salgada. Com isso, a gente conclui o capítulo 3 do livro de vocês, beleza? Vamos para a aula. Então, pessoal, vamos falar agora dos ambientes aquáticos. Os ambientes aquáticos compreendem o biociclo do ciclo, que também é chamado limnociclo. E o ambiente marinho é chamado de talassociclo. Beleza? Esses ecossistemas, pessoal, aquáticos também apresentam uma grande biodiversidade. A gente viu em sucessão ecológica que os ecossistemas que estão em clímax apresentam grande biodiversidade. Os ambientes aquáticos, principalmente os ambientes marinhos, apresentam uma grande biodiversidade. Vamos ver isso agora. Primeiro, vamos falar do ambiente de água doce ou limnociclo. Esses ambientes de água doce, pessoal, eles são classificados em ecossistemas lênticos, são aqueles ecossistemas de águas paradas, como lagoas, lagos, entre outros casos, e os ecossistemas lóticos, que são ambientes de águas correntes, como os rios e riachos. Os ambientes de água doce cobrem cerca de 1,8% de toda a superfície do planeta Terra. E aqui vamos entender como são formados os ecossistemas lênticos, aqueles de águas paradas. Aqui é comparado, pessoal, a uma sucessão ecológica que a gente viu anteriormente na aula 1. Quem são os primeiros colonizadores nesses ambientes? A primeira fase é chamada fase distrófica. É uma fase que apresenta poucos recursos. Os indivíduos pioneiros, primeiros indivíduos a colonizar os ambientes lênticos, são as algas. As características desse ambiente é apresentar águas claras devido à pouca quantidade de nutrientes. A biodiversidade é pequena, como eu falei antes, é um ambiente que está iniciando, então não tem essa grande quantidade de seres vivos. Esses ambientes, pessoal, ainda apresentam ou dão início ao zooplâncton e ao fitoplâncton. Já a fase eutrófica é a fase final da formação dos ambientes lênicos. Nessa fase, pessoal, existe uma grande concentração de matéria orgânica e alta biodiversidade. Percebam como é parecido com a sucessão ecológica? A gente sai do ambiente com pouca biodiversidade, iniciado por algas, zooplâncton, fitoplâncton, e chega a uma fase eutrófica com alta biodiversidade e alta quantidade de matéria orgânica. E aqui, pessoal, vamos entender como está distribuída a comunidade ou as comunidades nos ambientes lênticos de água parada. Lembre-se que nós estamos falando ainda dos ambientes de água doce. Esses ambientes, pessoal, eles têm, primeiramente, a zona litorânea. É aquela zona que ainda está em contato com a vegetação, pessoal. A gente diz que existe um ecótono entre a região terrestre e a região aquática. É a zona litorânea chamada, onde ficam as raízes das árvores e muitos animais em transição, que vivem tanto em ambiente aquático como no ambiente terrestre. Temos a zona limnética. Essa zona limnética é a zona onde a luz do sol penetra e aí existe o fitoplâncton, os produtores de matéria orgânica nos ambientes aquáticos. E também existe os zooplâncton, os animais que vivem nessa região. Abaixo dessa zona limnética tem a zona profunda. Quem é que habita essa região? Bactéria e fungos. Da mesma forma, a região bêntica ou bentônica são
ocupadas por fungos e bactérias decompositores. Então, essa é a forma como está distribuída as comunidades nos ecossistemas lênticos. Ainda falando de ambientes de água doce, vamos falar dos ambientes lóticos, os ecossistemas lóticos de águas correntes. São formados tipicamente por rios. Esses ambientes lóticos são ricos em gás carbônicos e nutrientes, porque o rio correndo acaba renovando esse gás carbônico nesses ambientes. Uma coisa a se observar, pessoal, é a degradação desses ambientes. Muitos rios são degradados por meio do lançamento de esgotos ou pelo desmatamento da mata ciliar, que acaba levando ao assoreamento destes rios. E agora vamos falar dos ambientes marinhos, o talassociclo. Os oceanos, pessoal, eles cobrem cerca de 71% de toda a superfície da Terra. Os oceanos são ainda os maiores ambientes naturais do planeta Terra. Do total de água do planeta, 95,5% é salgada. E uma coisa muito interessante sobre os ambientes ou os ecossistemas de água salgada é a estabilidade, pessoal. Devido à grande quantidade de água, a mudança de estados físicos nesses ambientes é pequena. E daí existe essa estabilidade dos ecossistemas. E aqui vamos entender a influência da luminosidade nesses ambientes de água salgada, no talassociclo. Da mesma forma que os ambientes aquáticos, existem essas regiões de formação no ambiente. Por exemplo, da superfície até 100 metros de profundidade, nós temos a zona eufótica. É a zona que recebe luz. Essa zona é rica em seres vivos fotossintetizantes, o popular fitoplâncton, e também abriga uma alta biodiversidade. A zona disfótica está compreendida entre 100 e 200 metros. Nessa região, pessoal, disfótica, ainda apresenta poucas radiações do Sol. A radiação solar ainda consegue chegar. Porém, abaixo de 200 metros, a gente tem a zona afótica. É uma zona sem luz. Nessa região, só existem alguns animais adaptados a viver sem luz e fungos e bactérias. E existe ainda o ambiente chamado de distrito abissal. Esses ambientes ficam a grandes profundidades, de 2.000 a 4.000 metros. Nesse ambiente, pessoal, existem animais bizarros, como por exemplo, o peixe abissal. É um peixe que ele está adaptado a esse ambiente com pouca alimentação, então ele consegue se alimentar de indivíduos 3 vezes maior que ele, apresenta um tipo de lanterna especial para iluminar a captura de alimento. E outra característica dos animais dessa região abissal é quanto à formação. Alguns animais, em um período, eles são do sexo feminino, em outro período, eles são do sexo masculino. Veja que bizarro, pessoal. Então, esses animais do abissal apresentam características muito peculiares. Vamos entender agora quais são as características principais dos organismos do talassociclo. Esses animais, pessoal, esses indivíduos podem ser bentônicos, planctônicos, os indivíduos bentônicos são indivíduos sésseis, fixos, como algas e poríferos. Podem ser também livres nadantes, errantes, ou móveis. Os indivíduos vivem principalmente em contato com o fundo. Os animais planctônicos são aqueles flutuantes. Eles se deixam levar pelas correntezas. Podem ser meroplâncton temporários, como ovos e larvas do fundo, e podem ser
holoplâncton permanentes, como os microcrustáceos, ovos e larvas do plâncton. Já os animais nectônicos, eles têm movimentos próprios. São a maioria dos mamíferos aquáticos, crustáceos e moluscos. Beleza, pessoal? Então, nossa aula por hoje é isso e até a próxima. Valeu!